Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homem te vem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Boa noite, queridos amigos. Estamos aqui reunidos para mais uma noite de estudos, de lições do Cristo e para nos alimentar do alimento divino para o nosso espírito. E é necessário o alimento espiritual para que possamos ser vencedores nas lutas das jornadas terrenas e dizer como Paulo de Tarso, venci o bom combate. E vamos iniciar dando início à leitura de uma mensagem retirada do livro Fonte Viva, No Esforço Comum. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, Coríntios 1, 5 e 6. Não nos esqueçamos de que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais para os que nos acompanham. Cada dia, por nossa vez, sofremos a influência alheia na construção do próprio destino. E como recebemos conforme atraímos e colhemos segundo plantamos, é imprescindível saibamos fornecer o melhor de nós, a fim de que os outros nos proporcionem o melhor de si mesmos. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. Todas as tuas frases escritas gerarão imagens nos que te leem. Todos os teus atos são modelos vivos, influenciando os que te cercam. Por mais que te procures isolar, serás sempre uma peça viva na máquina da existência.
As rodas que pousam no chão garantem o conforto e a segurança do carro. Somos uma equipe de trabalhadores agindo em perfeita interdependência. Da qualidade do nosso esforço nasce o êxito ou surge o fracasso do conjunto. Nossa vida, em qualquer setor de luta, é uma grande oficina de moldagem, pelo Espírito de Emmanuel. E assim, vamos já nos preparando para o grande banquete espiritual nesta noite. Pois aqui estamos, Senhor, como instrumento da espiritualidade amiga e agradecemos pela presença dos benfeitores amigos que rodeiam este ambiente e que nos enriquecem e nos alegram com a sua presença no meio de nós. Que as bênçãos de Deus, Pai Todo-Poderoso, envolvam a todos os irmãos encarnados e aos espíritos desencarnados que se encontram nesta casa de amor, de caridade, que todos se sintam acolhidos e se sintam fartos pelo alimento espiritual ofertado pelo Pai dos céus e da terra. Deus conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. A nossa mensagem desta noite foi retirada de um livro belíssimo que apresento a vocês, Paulo e Estevão, pelo Espírito de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Quando Francisco Cândido Xavier nos traz à Terra a oportunidade de conhecermos a trajetória do maior divulgador do cristianismo para a humanidade terrena. Somos filhos privilegiados de ter as nossas mãos e ter o conhecimento, e para exemplificar a vida de Paulo de Tarso, antes da sua conversão, que se chamava Saulo de Tarso. Mas hoje vamos falar um pouco dos conselhos da Abigail, da sua noiva, que passou por esta terra e trouxe belíssimos ensinamentos. Ensinamentos que conseguiu tocar a alma, tocar o coração, não pela excelência do nível de inteligência, mas pela excelência da doçura do seu espírito nóbil, humilde, bondoso. A doce Abigail, uma jovem simples, humilde, e que se apaixonou por um grande homem. Naquela época, Saulo de Tarso era um homem muito rico, de família abastada, era um judeu e que seguia a lei judaica, a lei mosaica, e que as tradições prevaleciam sobre a vida de todos os homens. Se cumprissem a lei, tinham direito à vida. Se desobedeciam à lei, mereciam a morte. E Saulo de Tarso era um homem que cumpria os seus deveres
leais, seus deveres civis. Era um bom filho, educado, em uma família nobre. E ele, assim, perseguia o cumprimento do que era legal. Na sua compreensão, o que era legal era o que estava escrito na lei mosaica. E naquela época surgiu um comentário de boca a boca de que um homem nazareno, galileu, que ele estava fazendo a mudança no pensamento das pessoas. E Pedro, que tinha uma casa do caminho, uma casa na beira das estradas, e recolhia pobres, miseráveis, recolhiam pessoas doentes e cuidava dessas pessoas, e essas pessoas se transformavam. E Paulo não compreendia como é que esse nazareno conseguia converter as pessoas e fazê-las serem alegres, tranquilas e serenas. Como elas conseguiam, mesmo apanhando e presas, tinham serenidade, tranquilidade. Elas não se revoltavam, não violentavam. Eram pessoas que tinham equilíbrio. Como compreender isto diante da faceta do autoritarismo e da educação materialista que Saulo de Tarso recebeu nos moldes judaicos, farisaicos? Era muito difícil a compreensão. E naquela época surgiu um jovem que tinha o poder da palavra e que falava sobre o Cristo, sobre este Galileu que morreu crucificado, como se fosse um mero ladrão. Estevão tinha o domínio da linguagem falada e ele conseguia arrebanhar pessoas que se encantavam com as histórias que Estevão contava. E o Saulo de Tarso, ele também tinha uma retórica e uma oratória imponente, que confabulava e convencia as pessoas sobre as suas verdades das leis daquela época. E ele achava um atrevimento deste jovem chamado Estevão. Antes chamava-se Gesiel. Estevão é o nome adotado pelo irmão da Abigail, que eles se separaram pelo destino que separou estes dois irmãos, Gesiel e Abigail. Não podemos nos delongar muito no romance para que vocês tenham a curiosidade de acompanhar o desenlace, as aventuras, a caminhada da transformação de Paulo de Tarso, o grande divulgador do cristianismo, antes perseguidor, criminoso, torturador, violento. Quantas mães choravam pelos seus companheiros, quantas criancinhas choravam pelos seus pais, que iam presos, amando de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele tinha uma missão que ele achava importante: perseguir e prender a
todo aquele que se considerasse cristão, seguidor de Jesus Cristo. Como aconteceu essa transformação em Paulo, de perseguidor ao grande trabalhador do Cristo. Trabalhador sem salário, sem joias, sem vestes de sedas e de linho. Um grande trabalhador que exerceu a sua profissão de tecelão para custear as suas despesas, a sua alimentação, apenas com o necessário. Enquanto Saulo de Tarso nasceu em berço privilegiado na sociedade judaica, ele abandonou o seu berço de nascença, sendo até expulso do seu lar pelo seu pai amado, quando transformou-se em cristão. E ele transformou-se quando, na estrada de Damasco, ele indo em busca de prender o velho Ananias, e a luz resplandecente brilhou nos olhos de Paulo. E ele não entendia o porquê aquela luz tão forte aos seus olhos. Podemos dizer que Paulo estava cego enquanto Saulo, não enxergando o cristianismo como o verdadeiro valor da vida dos humanos, da vida na terra, valorizando o amor ao próximo. E ele perguntou: que queres que eu faça? E aquela luz resplandecente que ensegueceu Paulo disse: eu sou Jesus, aquele que me persegues. E Paulo queria respostas, todas as respostas não poderia obter naquela estrada de Damasco. Enquanto a sua trajetória, ele é levado à casa do Ananias, a quem iria perseguir, e quem foi aquele cristão que o curou da cegueira, tanto a cegueira material quanto a cegueira espiritual. Paulo conheceu a jovem Abigail. Não pertencia à sua sociedade, à mesma pirâmide social, à sua classe. Era uma jovem humilde, filha adotiva de Zacarias e de Ruth, porque os seus pais já haviam falecidos e Gesiel havia sido separado e levado para outros rincões, para outras terras longínquas. Mas a vida tem os seus percalços e eles se reencontraram quando Paulo, como doutor da lei, perseguindo aos cristãos, Estevão se destacava e ele condenou Estevão à morte por apedrejamento. E quando Estevão é morto pelas pedradas, pelo suplício que ele teve e que foi ordenado pela vontade de Paulo de Tarso, como doutor da lei, Estevão, já nos momentos finais, com toda a serenidade, ele perdoou a Paulo. E neste momento também a sua noiva reconheceu aquele jovem Estevão, que era o Gesiel, o seu irmão.
E nesse momento, Paulo, pela casta social, pelo status da sociedade e pelo poderio econômico, a sua autoridade, desvencilhou-se de sua noiva, abandonando-a. E Abigail não entendeu e disse que não precisava ter vergonha dela, que ela não o envergonharia. E ela disse: Paulo, você disse que eu sou o cérebro do seu coração. Eu não sou mais o cérebro do seu coração, porque sou irmã do Estevão. Mas a compreensão de Abigail ainda não compreendia, até que ela, na sua caminhada e nas conversas com Paulo, compreendeu que para Saulo, com a sua autoridade, não poderia conviver com uma moça, irmã de um cristão, quando ele era o perseguidor e tinha que cumprir a lei mosaica. E a Gesiel faleceu, foi encaminhada ao mundo espiritual e Abigail aqui permaneceu. Adoeceu e acabou também desencarnando e sendo levada ao mundo espiritual. Paulo de Tarso, numa das suas caminhadas, quis compreender porque todos os seus embates, em todas as portas por onde ele caminhava, ouvia a palavra cristãos, cristãos. Gamaliel, que era o seu mentor, o seu professor, aquele que encaminhou os ensinamentos da lei mosaica, Gamaliel, até você, Gamaliel, converteu-se às palavras do Cristo. Algo existe nesse Cristo para que todos se encantem. E ele, nesses momentos da sua caminhada, teve como um desdobramento e recebeu uma presença e sentiu a presença espiritual de Abigail e de Estevão. E Paulo, nas suas questões, dúvidas, e queria entender, e ele fez 4 perguntas para Abigail, e que a gente chama que é o programa de Abigail, o roteiro de Abigail, que se todos nós que somos apóstolos de Cristo seguirmos esses ensinamentos, nós poderemos estar no caminho da senda do Cristo, da nossa responsabilidade e do compromisso com o Cristo. Paulo perguntou: o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? E ela disse: ama. Quem ama, compreende. Quem ama não tem pressa. Quem ama, cuida. Quem ama, espera. Quem ama, trabalha. E Paulo continuou: como fazer para que a alma alcance a tão elevada expressão do esforço do Cristo? O que eu tenho que fazer para minha alma alcançar isso? E ela respondeu: trabalha, Paulo. E o Paulo estava chorando quando ela chegou nesse momento, e ela falou assim: não chora não, Paulo, a tarefa nem começou. Prepara, que teremos mais algumas tarefas. Então ela estava orientando Paulo, preparando para fortalecer o espírito do Paulo, que a caminhada ia ser longa. Ama, trabalha a si mesmo, o autoconhecimento, que não adianta eu que ir com muita vontade de modificar o outro. Paulo viajou naquela época, na sua divulgação do cristianismo, para várias terras, né? E a gente vê as cartas, as epístolas de Paulo aos Tessalonicenses,
aos Coríntios, aos Gálatas, ele viajou muito, ele formou várias igrejas, formou vários discípulos, mas ele não conseguiu modificar o ser humano, porque ele ainda morreu assassinado, preso, e em muito sofrimento. Por quê? Por que ele sofreu como mártir? Por que o Estevão é considerado o primeiro mártir da igreja? Ele morreu de uma forma muito triste, apedrejado. E ele acreditava em Cristo, e ele louvava a Cristo, e ele cantava a Cristo, e ele seguia o exemplo de Cristo, e ele se alegrava com Cristo. E como é que nesta caminhada, o que eu preciso fazer para ter o exemplo do Cristo nas minhas vivências? Abigail disse em espírito ao Paulo: ama Paulo, trabalha Paulo. Mas ele ainda fez outra pergunta para Abigail, aproveitando aquele momento. A gente imagina as vibrações com a presença desses dois espíritos luminosos de Abigail e Estevão, os primeiros cristãos. Abigail, que providências adotar contra o desânimo destruidor? Vem o desânimo, vem a preguiça, vem o cansaço. Abigail disse: espera, calma. Jesus fez o convite para que nós fôssemos semeadores. Nem sempre a gente vai colher, semeia. Se você planta um pé de caju, de goiaba, às vezes você não vai colher. E comece. A lei da evolução não é uma linha reta. São escadas que eu preciso subir a cada degrau. E no meu tempo, espera. Chico Xavier, em 75 anos de vida, ele leu 4 vezes o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele lia 4 vezes por ano. A repetição, o valor dos minutos e dos segundos que eu faço com a minha vida formam os meus hábitos. E é devagar. O dia é feito de segundos e minutos. E os anos, e os meses, e o meu tempo nesta jornada terrestre. Espera, paciência. Na família, nós temos que esperar o outro, respeitar o outro. Na convivência do trabalho, espera. Mas ama, quem ama, compreende. Quem ama, equilibra, não perde a paciência. Equilíbrio, serenidade. Como nós podemos seguir o exemplo desta jovem Abigail? A sua tranquilidade, serenidade. E a gente vê que a sua trajetória foi de muito sofrimento, de muitas lutas, de muitas perdas e de muitas conquistas. A conquista do equilíbrio, da harmonia interior, da sua paz. E Paulo ainda fez mais uma pergunta para Abigail: como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Eu vou amar, vou aprender a amar, que é um exercício. Amar é um exercício. Porque amar aquele que é bom com a gente, que nos respeita, que nos trata com carinho, é fácil.
Não tem nenhum esforço. A mensagem inicial foi sobre o esforço. Qual o esforço que eu faço? Eu preciso despender a boa vontade pessoal, mover internamente essa vontade. Então, como conciliar as lições do Evangelho com a indiferença dos homens? E Abigail responde: perdoa, Paulo, perdoa. Quem ama, compreende, trabalha internamente, trabalha emocionalmente, compreende e perdoa. Vou aqui trazer um caso do Chico e a máquina de costura. Emmanuel nos faz relembrar esse caso para ilustrar sobre o perdão, como é importante na nossa vida. E o perdão é libertação, não do outro, libertação pessoal minha. Eu me desprendo do outro, porque se eu não perdoo, eu me torno ou obsessor do outro, ou outro obsessor de mim, tanto encarnado, enquanto ainda estamos na matéria, quanto o outro parte para o mundo espiritual e um fica ligado, vinculado ao outro, porque o ódio une também, às vezes, os inimigos. O amor une os que se amam, os que perdoam. E o não perdão, o ódio também pode vincular a nossa pessoa, o nosso espírito a outrem e nos adoecer. Então Chico, ele tinha um cachorro que tinha uma deficiência, ele tinha um problema de saúde. O pessoal chamava que o cachorro era meio aleijado e dava um trabalho para o Chico, porque o Chico trabalhava o dia todo, trabalhava à noite no centro espírita, chegava à madrugada e o quarto dele estava todo sujo. Ele tinha que cuidar do cachorro, dar banho, dar comida, e ele arrumava uma coberta para o cachorro e diziam que era uma coberta por semana, porque o cachorro, eu acho que sujava, rasgava a coberta. E Chico terminava, já era madrugada de fazer os cuidados com aquele animal. Uma vizinha, vendo tudo isso, com dó do Chico, colocou um veneno na comida do cachorro. E o Chico chegou um dia, à noite, e foi ver o cachorrinho. E ele estava já vomitando e passando mal e morreu nos braços do Chico. O Chico ficou tão triste, lágrimas escorriam de Chico, o seu animalzinho de estimação. E ele soube que havia sido uma vizinha, uma irmã dele, veio colocar para Chico o que tinha acontecido, mas que ela não fez por mal. Ela fez porque ela ficou com dó do Chico, coitado do Chico. Chegava cansado, sem alimento, ainda ia cuidar do cachorro. E porque o cachorro era doente, ele necessitava de cuidados redobrados. E essa vizinha quis ajudar. Então o que ela fez? Colocou o veneno na comida e matou o cachorro do Chico. O Chico ficou muito magoado, mas ficou muito triste. E ele, fazendo os trabalhos espirituais no centro, um dia o seu mentor, Emmanuel, chamou o Chico e falou: Chico, tá difícil trabalhar com você, meu filho. Você precisa
perdoar, tirar essa mágoa aí do coração, porque está uma mancha escura, está difícil a espiritualidade se aproximar de você, porque tem uma mancha aí no seu coração. Chico falou, mas eu não estou com raiva dessa senhora, eu estou magoado, eu estou triste, é meu animalzinho, eu tinha amor por ele. Emmanuel falou, vamos resolver, Chico. Você vai ver com essa senhora o que mais dá alegria para ela, o que ela mais deseja. E Chico, mas olha só, ela que me fez mal, eu que vou ter que alegrar a vida dela. Assim mesmo, Chico, você vai resolver, pergunta para ela o que ela mais gostaria de ganhar. E Chico, nós sabemos o salário de datilógrafo, né? Pequenininho. E foi perguntar para a vizinha o que ela mais gostaria de ganhar. O sonho da vida dela seria uma máquina de costura. E Chico falou, a senhora quer uma máquina de costura? Sim, eu ficaria muito feliz se eu ganhasse uma máquina. Queria aumentar a renda em casa, eu iria fazer roupinhas. E Chico, né, pagou, fez um parcelamento para umas 5 reencarnações pagar. E ele parcelou a máquina e foi lá levar, entregar o presente para aquela vizinha que quis ajudar, né, com o seu cachorrinho, e ele entregou a máquina. Essa senhora ficou tão feliz, que deu um abraço no Chico. E naquele abraço saiu um facho de luz que inundou Chico Xavier e tocou seu coração e retirou a mancha, aquela mancha de mágoa, aquela mancha que estava atrapalhando, impedindo a sua sintonia com a espiritualidade amiga. Aquele abraço de perdão, de Deus te abençoe. Perdoe, disse Abigail para Paulo. O programa de Abigail para a nossa vida enquanto apóstolos do Cristo, enquanto trabalhadores na seara do Mestre, são 4 verbos, apenas 4 verbos, que indicam ações que nos levam à transformação. Porque Paulo não compreendia como Estevão poderia perdoar o algoz, que foi o mandante do seu assassinato por apedrejamento. Como Abigail poderia amá-lo? Como Abigail poderia ajudá-lo? Apesar de tudo que ele tinha feito para ela, machucando seu coração e levando ela à doença. Porque quando estamos com as nossas emoções em desalinho, em desequilíbrio, adoecem o nosso corpo, adoecem a nossa mente. E isso pode nos levar a sucumbir em nossa missão de tarefeiro do Cristo. Manter a serenidade, cultivar o amor, cultivar o perdão, a espera. Tenha paciência, não tenha pressa. Aquele companheiro difícil, aquele filho difícil, aquela cunhada, aquela nora, paciência. Amando a todos os que estão conosco na mesma caminhada, seguindo os conselhos da jovem e doce Abigail,
nós estaremos trilhando o nosso caminho da conversão, da transformação espiritual. E evitaremos o sofrimento para nós. Traremos felicidade, porque Deus nos quer felizes. Deus nos quer em paz. Deus nos quer como filhos amados, como nós desejamos aos nossos filhos. Queremos que sejam felizes, que sejam plenos, que sigam o seu caminho em paz. Mas lembrem de Abicail, dos conselhos, e guardemos no coração: ama, trabalha, espera e perdoa. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que os bons espíritos nos assistam, que estejam perseverantes conosco e que nós tenhamos a força de vontade de seguir as pegadas e as lições do Mestre Jesus. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa, Senhor, a todos os irmãos da nossa jornada terrena. Auxilia-nos, Senhor. Alcança-nos, Senhor, com as vossas bênçãos, com a vossa luz, com o vosso amor. Esteja conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.